Uma boa noite, mais uma vez aqui no nosso encontro semanal, no nosso Templo Unificado Irmão Radamés, trazendo a leitura da Bíblia, Marcos capítulo 8, versículo do 1 ao 10, aonde fala da segunda multiplicação dos pães, onde Jesus alimentou mais de 4.000 pessoas com os 7 pães que estavam no cesto. Ele queria, diz aqui, despedir aquelas pessoas, seria dizer para que eles fossem, né, para suas casas, que já estavam há 3 dias ali e 3 dias sem comer. Mas a preocupação dele é que essas pessoas iriam desfalecer no caminho, pela fome, né? Imagina a pessoa ficar 3 dias sem comer e ainda ter que caminhar quilômetros, provavelmente, porque eles vinham de muito longe. Então ele chamou os discípulos, né, e perguntou: quantos pães temos? Temos 7 pães. E aí então ele pegou e partiu aqueles pães em pedaços e disse para os discípulos: vão e alimente-os. Também pegou alguns peixinhos, poucos peixinhos que tinha sobrado, e entregou para os discípulos para alimentar aquele povo. Vão e alimentam-os. Então eles se fartaram e só aí Jesus pôde dizer para eles que fossem de volta para suas casas, porque eles estavam saciados. A multiplicação dos pães, ela se dá, hoje a gente conhece, né, como física quântica, que nós podemos criar a nossa realidade. Mas mais do que isso, Jesus quis nos dizer que quando estamos com Ele, né, quando buscamos o reino dos céus, quando buscamos a espiritualidade, que as coisas nos acontecem, que o pão será multiplicado e que seremos saciados da nossa fome do corpo e do espírito, né? Então, as histórias da Bíblia, elas são muito mais do que coisas diretas, né? Vai lá, pega o pão, reparte e enche a barriguinha das pessoas. São muito mais do que isso. Elas são parábolas para a gente refletir, né, no que nós estamos buscando na nossa vida, para que a gente possa ter o nosso pão de cada dia, para que a gente possa multiplicar os nossos pães. Eu sempre falo aqui, e torno a dizer hoje, a primeira vez que eu ouvi essa expressão foi da avó, depois a mãe sempre repetia: Deus proverá, Deus não nos abandona. Sempre que a gente busca pelo reino dos céus, né, que a gente encontra o nosso caminho espiritual, Ele vai estar ali. Por mais que as coisas aconteçam, né, em algum momento, coisas difíceis vão de acontecer, porque o universo, ele não é uma linha reta tênue, né, ele tem altos e baixos. Tudo na nossa vida tem altos e baixos. E a gente precisa compreender que alguns momentos são para a gente estar próspero e tranquilo, e outros momentos são para que a gente aprenda as lições, né? As lições que a vida tem para nos dar. Mas que sempre que a gente estiver com Jesus, sempre que a gente entender o que Ele quis nos ensinar, a gente vai estar bem. Sempre, né? Tem uma outra passagem onde Ele diz: comigo o teu fardo é suave e teu fardo é leve e o teu jugo é suave, né? Então as tuas provações são mais fáceis comigo e o fardo que tu há de carregar vai ser mais leve. Então as pessoas questionam, né? Como que se eu vou estar carregando uma sacola pesada, se eu tiver com Jesus, essa sacola vai se tornar leve? Jesus é nosso amigo. Quando nós estamos com amigos, nós estamos felizes, né? Se nós estamos subindo uma lomba com uma sacola pesada do lado de um amigo, conversando e às vezes até brincando, quando a gente chega lá em cima, a gente não percebeu que carregou aquela sacola. E ela estava pesada, mas automaticamente ela se tornou leve. Então é isso que ele quis dizer.
que o nosso fardo com ele, né, com esse nosso amigo, ele se torna leve. E que sempre que a gente estiver com ele, a gente vai estar bem. Nas horas boas, nas horas difíceis, nas horas tristes, na chuva ou no sol, a gente vai estar bem. Né? Porque o planeta Terra, todo mundo sabe, ele é um planeta de terceira dimensão, então a gente não tem só felicidade aqui no planeta Terra, a gente não tem só alegria. A gente tem altos e baixos que nos fazem evoluir, que nos fazem buscar o nosso progresso espiritual, que é para isso que a gente está aqui. Mas quando a gente consegue compreender, né, que essas lições nos farão bem, nos darão um caminho para que a gente possa seguir, né? A gente consegue entender. Quando a gente consegue aprender com Jesus, a gente consegue aprender com os nossos erros, né? Porque a gente erra, tá sempre errando. Mas quando a gente consegue aprender com eles, a gente vai por um caminho diferente depois, né? O brabo é quando a gente erra e permanece repetindo os mesmos erros. Mas quando a gente erra, se perdoa principalmente, né? Porque o pior de nós errarmos é nós não saber nos perdoar. Ficar remoendo se eu tivesse feito diferente, se eu fosse fazer outra coisa, se eu não isso, se eu não aquilo, se eu não aquilo outro. Então a gente permanece naquele círculo ali, né? E a gente não consegue sair daquele erro, porque a gente não consegue se perdoar. No momento que a gente consegue se perdoar pelo erro que a gente cometeu, a gente quebra aquele círculo e a gente passa a ir em frente, em outra jornada, né? Então, quando a gente consegue entender, eu sempre falo também que eu entendo as parábolas da minha forma, né? Eu explico do jeito que eu entendo e eu entendo da minha forma. Pode ser que tenha outras pessoas que entendam de outra forma. Eu não vou dizer que a minha forma de entender é 100% correta. Mas quando eu entendo de uma forma que eu acho que é produtiva e que eu posso explicar para as pessoas de uma forma que é produtiva, que vai fazer bem para muita gente, então eu acho que é um caminho certo, né? Independente de outra pessoa interpretar de outra maneira. E se for fazer bem a forma que ela interpreta também é um caminho certo. Né? Então, nós mesmos leremos essa parábola outras vezes e talvez entenderemos de outra forma. Né? Porque, às vezes, no momento que a gente está vivendo, a gente entende as coisas de um jeito, dependendo do que a gente está vivendo naquele momento. Assim são livros. Se tu pegar um livro e tu lê ele, e daqui a um ano tu lê ele de novo, tu vai perceber que tinha lições naquele livro que tu não tinha percebido há um ano atrás, porque um ano depois tu já é outra pessoa, já teve outras vivências, já teve outras experiências. Quando tu passa pelaquela lição, tu vê, nossa, mas eu não tinha prestado atenção nisso, eu não tinha entendido isso dessa forma, né? E assim é os ensinamentos de Jesus. Hoje eu consigo ler os versículos e para mim parece muito claro o que eu leio aqui. Né? Há uns anos atrás eu não entendia do que eu li aqui. E possivelmente, né, não sei quantos anos ainda tenho para viver, daqui mais uns anos eu volto a ler de novo e vai ser uma lição diferente também. O importante é que a gente consiga, dentro da nossa vontade, principalmente, de querer entender e de querer nos modificar e de querer fazer as coisas certas, aproveitar cada palavra que está sendo dita aqui. Por isso que já faz um bom tempo que a gente vem fazendo as reuniões somente com a leitura da Bíblia, porque é um conteúdo maravilhoso, maravilhoso, porque aqui fala de espiritualidade, fala de reencarnação, fala de física quântica, né, de criação. Jesus disse assim, se você tiver a fé, o tamanho de um grão de mostarda, que era a semente menor que existia na época dele, você fará tudo o que eu faço e muito mais. Então,
ele nos ensinou que nós somos capazes de criar nossa realidade, assim como ele criava não só a realidade dele, como auxiliava outras pessoas com aquilo que ele tinha certeza que ele podia fazer. Né? Então, primeira coisa, ter fé, acreditar que é possível. Né? Depois, agir dentro daquilo que tu aprendeu, fazer as coisas da forma que tu aprendeu. Como é que eu vou aprender? Não sei o que. Vou fazer uma oração antes de me dirigir para o meu trabalho, vou fazer uma oração antes de tentar resolver um problema, vou fazer uma oração antes de ter uma conversa séria com alguém, porque daí eu consigo me conectar com o divino, né, com o meu mentor, com a minha luz, né, com o meu eu espiritual, né, porque nós somos parte de Deus. E aí vou ter uma percepção melhor de como solucionar aquela questão. Né? Então, aprender é isso, pegar o conhecimento e prender em ti, usar ele. Né? Porque só ouvir e não aprender não resolve. Né? A gente não consegue. Então, sempre que a gente consegue ter a oportunidade de ouvir as palavras de Jesus, pegar os seus ensinamentos e utilizar na nossa vida, pode deixar ela brincar, ela não tá atrapalhando em nada. Não tem problema. Não tem problema nenhum, pode deixar. Só se vocês não estão conseguindo ouvir, daí é diferente. Mas ela não tá atrapalhando em nada. Então, quando a gente consegue ter a oportunidade de ter uma lição, né, dentro do Evangelho de Jesus, a gente deve ser muito grato, né, e buscar aprender, né, aprender dentro de nós aquele conhecimento para que a gente possa utilizar na nossa vida. Porque é para isso que a gente está aqui, para pegar as coisas e usar. A espiritualidade, né, a evangelização, seja qual for, ela não é feita para dentro do centro, ela não é feita para dentro da igreja, ela não é feita para dentro do terreiro, ela é feita para a nossa vida. Né? Então, a espiritualidade a gente aprende para a nossa vida. Aqui, Lulu, ó, vem. Vem. Olha que bonito, mostra pra mamãe. Pega. A gente aprende com a nossa vida. Porque não faria sentido a gente estar dentro de uma espiritualidade e aplicar aquilo ali só ali dentro. Não faria sentido a gente pegar as palavras de Jesus e guardar para toda vez que eu entrar aqui e sentar nessa mesa, dentro dessa sala, e aplicar ela só aqui dentro. Não faria sentido nenhum, se não fosse para nós nos tornarmos pessoas melhores. Né? Chico Xavier já disse, né? Se a religião que você tem não te fizer uma pessoa melhor, então ela não está dando certo para você. Que é para isso que a gente busca a espiritualidade, para que nós nos tornemos pessoas melhores. Melhores para nós, em primeiro lugar, né? Melhores para nossa família e melhores para os outros. Quer falinha? Pronto, vamos trabalhar nós dois aqui. A espiritualidade, ela faz isso, ela nos torna pessoas melhores para o mundo, né? O mundo precisa que nós temos seres espirituais para que nós possamos ser pessoas melhores para o mundo. Pronto? Não? Então tá, agora a gente vai chamar pronto? Vamos chamar o seu Joaquim para trabalhar?
Ele adora um quelezinho. Ele adora um quelezinho assim, petinho. Vamos usar mais hoje aqui? Não quer. Você vai cuidar da guia dele? Tá? Tem aqui. A cruz aqui, ó. Do Nosso Senhor. Tá bom? Pronto. Leva lá pra mamãe essa, bonita. Leva pra mamãe. Tá? Pode levar aqui. Leva isso também. Então, tá bom. Bem bonita. Dá da pedra pra ela não botar na boca. Negada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sim. Seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sim, neguinha. Me salve assim. Então, tá florido hoje, filho? Tá florido? Que Jesus assim abençoa, assim, meus filhos, que sempre esteja assim florido, não? Amém. E a gente veio aqui hoje assim, então, pra gente falar assim do pão nosso de cada dia, não é? Não foi isso que nosso Senhor Jesus ensinou aqui? O pão nosso de cada dia. Os filhos conseguiram entender assim, que toda vez assim que a gente reparte assim o pão, ele multiplica? Tem muita coisa assim que quando a gente divide assim, multiplica, não é, filho? Quando a gente divide assim o amor, ele multiplica. Quando a gente divide assim a água com os filhos, ele multiplica. Quando a gente divide o pão, ele multiplica. Porque toda vez que o filho der o pão para alguém, o filho vai ter 10 vezes mais. Não é só multiplicado por 2, assim. Tudo que vai e volta. Por 10, assim. Sabe? Então, às vezes, os filhos ficam pensando assim, que não tem assim pro seu pão de cada dia. E aí fica assim, segurando assim, não é, filho? Segurando assim. Para não dar assim para um irmão tá precisando. E aí fica paradinho. Aí quando o filho divide aquele pão, ele multiplica. Multiplica em muito. Assim. Então, meus filhos, feliz daquele que souber dividir o seu pão. Assim como nosso Senhor Jesus fez. Ele tinha assim uns guaraminguazinhos assim de pão assim, né? E disse, vai lá e dá. Alimenta aquelas pessoas. Sustenta todo esse povo, porque esse povo precisa de comer. Né? E aquele pão foi se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. E os filhos não têm nem ideia do quanto se multiplicou. Né? Porque sabe assim, quer trazer assim queleto velho aqui? Traz aqui queleto velho, vem cá velho, vem cá que vem. O velho assim gosta muito de um quelê, vem pro velho. Um quelezinho assim, esse assim, o velho gosta muito assim de um quelezinho. Mamãe? Mamãe quer assim, um quelezinho, é? Ponto, dá pra sua mamãe assim, ponto. A mamãe precisa também. A mamãe. O papai também, assim, o papai. Papai. Dá pro papai. Eu vou dar pro papai assim. Ponto, sim. Cada um com a sua, né? É assim. Pro vovô, ponto. Então assim, ó. Viu como ela entendeu a lição assim, meus
Isso. Viu? O Kelezinho entende na hora, assim, ó. Pra quem mais você vai dar essa, assim? Vovô. Vovô também? Assim? Virou minha amiga. Hã? Virou minha amiga agora. Pronto. Vamos dividir, assim, o pão com todo mundo, assim, né? Pra quem? Isso. Pra quem vai essa? E assim, meus filhos, que a gente vai dividindo, assim, Pronto. Chega. e vai se multiplicando, vai voltando assim, né? Vai voltando muito mais em dobro, assim. Nosso Senhor Jesus não precisava assim que as coisas voltavam para ele, porque ele fazia assim, ó, e pronto, estava resolvido, multiplicava o que precisasse assim, né? Ah, mas por que o nosso Senhor Jesus ele ia para o mar para pescar? Por que ele trabalhava assim, fazendo as coisas lá nas oficinas com o pai dele, se ele sabia criar a sua realidade e o seu pão de cada dia? Porque, meu filho, ele veio aqui para nos trazer a lição, né? Para trazer a lição, não foi? Não foi, Kelezinho? Para trazer a lição? Mas aquela ali, o nenenzinho desse aqui, ó. Outra aqui, outra assim. Tá? Assim. Esse, aham. Ele veio para trazer a lição de que a gente precisa do nosso trabalho, do nosso sustento, né? Então ele ensinou assim, todo assim, os seus discípulos assim, que se quisesse moleza assim, não ia ter aqui no planeta Terra. Ia ter que fazer trabalho, né? Para poder buscar o progresso assim no seu espírito, né? Então por isso assim que ele também trabalhava, né? Assim. Fia assim, fecha os olhinhos assim, escuta o que o velho fala. Pode ficar assim, bem sossegadinho assim, tá bom? Assim. A gente se entende aqui, nós dois fala com a mesma língua, não é? Isso assim, esse. Assim. Os dois assim, se quiser ouvir o que o velho tá falando, pode fechar assim os olhinhos assim, ó. Fica só escutando assim, aproveitando assim que o velho tá trazendo umas lições boas pros filhos assim, aproveitar, sabe? Se os filhos ficarem preocupados assim com o que ele não consegue aproveitar não, assim, Não é verdade? É assim, queridinho? Estamos trabalhando junto, não é? Isso. É assim. Então, meus filhos, entenda a lição do nosso Senhor Jesus quando ele fala de multiplicar seus pães. Porque é quando a gente está com ele, quando a gente busca por ele, quando a gente busca pela espiritualidade maior assim, é que a gente enche o nosso cesto de pão. É que a gente enche assim a nossa vida de amor, né? Quando a gente busca encontrar a espiritualidade assim, meus filhos, é que a gente está cheio de graça, da divindade maior do nosso Criador. Então, assim, não precisa se preocupar em guardar, né? Amealhar, porque o Criador sempre vai providenciar para você aquilo que você precisa. Sempre vai providenciar para você aquilo que você vai precisar naquela hora. O que mais importa é que você se conecta assim, né, filha? Conecta assim, né? Com o seu eu superior assim, com a sua espiritualidade. Entenda qual é, não importa. O velho sempre fala para vocês assim, não importa onde é que os filhos buscam a conexão dos filhos assim, da espiritualidade, das coisas assim, não importa. Se os filhos vai no terreiro, se os filhos vai no culto, se os filhos vai na igreja do padre, se os filhos vai no centro espírita, não importa onde os filhos vai. Importa assim é buscar uma conexão assim com o divino. Que é assim que você vai encontrar a prosperidade na sua vida. E a prosperidade não é só os filhos ter assim no bolso, não, né?
A prosperidade aqui no planeta Terra, meus filhos, é assim, ó, um quelê. Olha um quelê tão lindo assim. Um quelê tão lindo assim. E ele sabe assim, ó, que a pedra vai dar energia para aquela água ali, ó, para aquelas plantas. Sabe muito melhor que vocês, assim, as coisas, né? A prosperidade é ter um quelezinho assim, né? A prosperidade, assim, é ter um companheiro de jornada que vai fazer você, assim, seguir mais forte, né? Aqui assim, ó. Esse aqui, meu filho, assim. Esse aqui. Assim, esse não. Você vai tomar assim com pedra, só quando ela tiver, tem que fazer assim, como fala assim, filho. Energizar. Não, tirar assim, isso, filha, porque daí senão vai comer pó, né? Aí pode tomar com pedra, senão não pode, não dá. Ponto, leva tudo pra lá. Então a prosperidade, meus filhos, às vezes o filho pode pensar assim, ai, o velho tá ali dando atenção porque ele... Prestem, meus filhos, prestem atenção nas crianças, meus filhos. Prestem atenção nas crianças, porque eles sabem de tudo das coisas. Eles sabem assim como tem que se portar na vida. Eles sabem assim a hora de... Vocês já viram assim uma criança se preocupar se vai ter comidinha no prato? Hein, meus filhos? Já viram alguma vez? Não se preocupa não, porque ele sabe que vai ter. É? Então quando você acredita, vamos botar aqui então assim, ó. Ponto. Assim. Porque ele sabe que vai ter. Então não se preocupa. O quelezinho, ele sabe quando chegar a hora assim, de botar assim o papazinho assim no buchinho, vai ter. Então não se preocupa. E por que assim que os adultos assim, que os pernas de caixa assim, ficam pensando, ai, será que vai ter comida no meu prato? Assim, será que eu vou conseguir comer? Não precisa. Porque nosso Senhor Jesus disse assim, ó. Se o nosso Criador de todas as coisas, Ele dá aos pássaros tudo que eles precisam para viver. Por que os filhos acham que vocês são menos do que os pássaros? Ele ama vocês tanto quanto. E não vai deixar faltar nada. Se os lírios do campo, né, que estão lá paradinho, quietinho, se veste tão lindamente assim, nem o próprio rei Salomão teve vestes tão lindas quanto as dos lírios do campo. E foi o Criador que deu aquelas vestes. Por que os filhos não vão ter as vestes para o seu corpo? Não é? Nosso Senhor Jesus disse. Então, não vos preocupeis, porque busque pelo reino do céu. E todo o resto assim que os filhos precisam para estar nesse planetinha vivendo, será dado para vocês por acréscimo. Tudo. Tudo que precisa. Não é isso, não é aquilo, é tudo. Né? Então, assim, o que a gente precisa assim nesse planeta mesmo, meus filhos, é entender o que Jesus nos ensinou. Né? Sempre que for se sentir angustiado, se sentir preocupado, né? Se liga assim. Faz assim a conexão. Porque não é que não vai ter mais problema na vida, meus filhos. Todo mundo tem. É porque os problemas vão ser mais fáceis de resolver. Certo? Não é que uma pessoa assim... Uma vez falaram pra filha assim... Mas você tá assim... Com seu filho quase morrendo assim lá dentro daquele lugar lá assim... E você tá rindo... E você tá serelepe da vida assim... E a filha disse assim... E se eu tivesse chorando, ia fazer alguma diferença com meu filho? Assim é os problemas. A gente tá cheio de coisa para resolver na vida. Mas se eu ficar vibrando naquela energia de tristeza, de sofrimento, de farta, as coisas ficam pior. Né? Então quando a gente consegue assim, olhar para o que tem de bom,
na vida da gente, né? Ver as coisas que tem de bom. Porque assim como a Fia tinha um fio que estava lá amolado, né? Quase partindo, ela tinha mais 3 que estavam saudáveis e precisava dela também. Precisava dela sorrindo, mesmo que por dentro estava doendo. Precisava dela sorrindo. Então, a vida da gente é assim. Por mais que a gente ache que as coisas não têm solução, quando a gente consegue ver o que acontece de bom, porque sempre acontece, não acontece? Né? Sempre acontece de bom, não? Sempre. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer com que aquela coisa ruim seja assim pequenininha e a coisa que é bom assim seja maior. Né? Dá mais valor para aquilo que é bom, porque aquilo cresce. E o que era ruim fica pequenininho lá. E vai diminuindo até sumir. Não é? E para isso a gente precisa entender o que o nosso Senhor Jesus deixa para nós. A gente precisa entender as lições que Ele nos dá. Não é verdade assim, filho? Mas o ser humano no planeta são tão filho de um burro, não é, filho? Que prefere fazer assim, o problema já é desse tamanho, botar assim mais assim, e o que é bom, deixar desse tamanho. Não é verdade? Não é verdade, filho? O problema já era desse tamanho, mas eu vou fazer com que ele fique desse e ainda vou botar mais um pouco assim junto, que é para ele ficar maior ainda, não é? E aí o que acaba acontecendo com os filhos? Passo numa dor, num sofrimento assim, sem nem saber por quê. Isso, vamos acender assim uma luzinha assim pro seu Oxóssi, que ele abre os caminhos, né, filha? Ela sabe todas as coisas, meus filhos. Os calezinhos assim, quando estão nesse tamanho assim, vou contar uma coisa pros filhos. Eles lembram tudo que eles faziam quando estavam no mundo espiritual, assim. Sabia? Por que os filhos acham que os quelezinhos demoram para falar assim? Para se verbalizar as coisas assim? Dá pro velho. Não? Quer vir assim no colinho do velho? Por que acha? Porque se eles contam tudo que eles lembram do mundo espiritual, assim, quando são bem pequenininhos, pode dar problema, né? Pode dar problema, assim, para as famílias, não é? Então, eles demoram para eles ir esquecendo aos pouquinhos, aquelas coisas, tudo que tinha lá, né? E até porque o jogo não fica muito justo, não é, meus filhos? Se os quelê chegam aqui contando tudo, o que vocês têm que fazer para acontecer isso, para acontecer aquilo outro? Aí não é muito justo o jogo, não é, meu filho? Segue o querer. Já vão ficar todo mundo. Mas se prestar atenção nas coisas que eles fazem, os filhos chegam a ficar, arrepiados assim. Se prestar atenção nas coisas que eles fazem. Porque eles têm, assim, uma conexão com o divino muito grande, né? Eles vêm, assim, com tudo à flor da pele, assim. Traz tudo, assim, pro velho, não é? Assim, pouco, assim. Quando os filhos quiserem aprender alguma coisa, assim, presta atenção nas crianças e nos bichinhos, nos animais. Tá? Se o filho for numa floresta, assim, ou não precisa ser floresta, assim, só onde tiver passarinho, onde tiver peixe, os filhos prestam atenção como que eles vivem. Presta atenção. O que os passarinhos faz quando vai chover? Né? Porque os passarinhos, a hora que vai chover forte, é um horário perigoso, né? Eles cantam harto, assim, para avisar os outros, para eles se proteger. Não é verdade? Então, presta atenção nos animais. Né? Os passarinhos,
Se você estiver num mato perdido, pode comer a fruta que o passarinho bicou. Porque ele sabe que aquela fruta ali não tem veneno. Pode comer bem sossegadinho assim. Porque eles têm a percepção. Né? Então a gente aprende com tudo nesse mundo, meus filhos. Com tudo. A usar a inteligência das crianças, a deixar as crianças expressar assim, ó, a sua inteligência. Assim, ó. A gente não pode ficar prendendo eles, dizer isso não, isso não, isso não, isso não. Porque eles vão pegar assim, ó, e depois eles vão para outro lugar. Aquilo ali já não é mais proibido para eles assim, aí eles vão para outro lugar. Ensina a criança a mexer nas coisas que não pode, que vai perder a graça para eles. Né? Porque depois que eles já aprenderam, não é? Aí eles vão para outro lugar assim. E é assim que tem que ser a nossa vida, meus filhos. Quando a gente fez de tudo, né? Todo o conhecimento que a gente adquiriu, a gente vai para outro lugar para usar o conhecimento. A gente vai para trabalhar, para ter o conhecimento. Certo assim? Então, vou deixar os meus filhos assim, para pensar um pouco assim na cachola dos filhos. Sobre as coisas assim que o velho trouxe, né? Que tudo o que os filhos buscam está dentro de cada um de vocês. Tudo aquilo que a gente busca lá do lado de fora está dentro assim de cada um de nós. Né? A luz que os filhos às vezes querem acender na rua, ela está aqui dentro. É só acender. Então, buscai o reino do céu. Buscai a sua espiritualidade. Ir de encontro assim a sua oração, se conectar com o seu divino, o seu eu interior, o seu milagre que está dentro de você. Então você precisa buscar ali dentro. Mamãe? Para você despertar para o mundo, você precisa sair de dentro de você. E acreditar que você é capaz de qualquer coisa. Porque nosso Senhor Jesus disse, e Ele não veio aqui para falar mentira para nós, não. Ele disse, acredita que você faz tudo o que eu faço. E o que Ele faz não é pouca coisa. Né? E Ele faz até hoje. O dia de hoje está aí fazendo, é só a gente pedir para Ele que Ele faz. Porque quando a gente acha que não consegue também sozinho, meus filhos, também tem lá na Bíblia, diz assim, toque, toque, bate, que a porta se abre. Abrir-se-vos-á. Não é, filha? Abrir-se-vos-á. Bate, que a porta abre. Então, quando acha assim que sozinho não está conseguindo, chama nosso Senhor Jesus. Chama o velho, chama o seu Sete, chama o seu Xangô, chama aquela entidade de luz assim, que o filho mais tem conexão assim, né? Que a gente vai estar ajudando o céu. É só bater. Só bater que a porta vai abrir. Certo, Kelezinho? Certo? Assim? Vamos ensinar a bater na porta assim para a porta abrir? Vamos? Abrir. Isso. Abrir a porta. Né? Então assim, meus filhos. Eu agradeço assim ao Criador pela oportunidade de estar aqui com os filhos. Peço a Ele que possa, assim, ter deixado, assim, umas palavras que possa tocar o coração de cada um dos filhos. Assim. Que possa mudar o momento, a percepção dos filhos, assim, na vida. E louvado assim seja nosso Senhor Jesus Cristo, assim, para todos os filhos da terra. Para todos sempre, assim. Não. Para sempre seja louvado. Uma boa noite a todos.